Olá, eu sou o professor Joab e na nossa aula de física de hoje nós vamos resolver exercícios sobre os processos de transmissão de calor, a condução, a convecção e a irradiação. Nós já gravamos uma aula sobre os processos de transmissão de calor e hoje nós vamos fazer exercícios, uma aula de resolução de exercícios sobre o mesmo assunto. O que acontece? Você precisa lembrar que existem três processos de transmissão de calor: a condução, a convecção e a irradiação. Então, vamos lá resolver os exercícios. Olha só. Um isolamento térmico eficiente é um constante desafio a ser superado para que o homem possa viver em condições extremas de temperatura. Para isso, o entendimento completo dos mecanismos de troca de calor é imprescindível. Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de troca de calor envolvido. Então ele vai apresentar algumas situações, a gente tem que analisar a situação e entender se é condução, convecção ou irradiação. Então, a primeira proposição: as prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar o fluxo de energia térmica até o congelador por qual processo? Então, lá dentro da geladeira você vai ter um fluxo de ar acontecendo ali. Então, se nós temos um fluido que vai sofrer uma mudança de posição, o que vai acontecer? O ar quente vai subir por ser mais denso e o ar frio ali próximo do congelador vai descer por ser mais denso. Então, o ar quente menos denso sobe, o ar frio mais denso desce. Isso reflete para nós convecção. Então, o primeiro processo aqui é o processo de convecção. 2. O único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é por irradiação, que é o processo de troca de calor por meio de ondas eletromagnéticas, e essas ondas se propagam aí no vácuo. Então, é o único processo que vai acontecer no vácuo. Então, nós já temos convecção, e o processo 2, irradiação. O processo 3, em uma garrafa térmica, é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre por condução. Então, como a condução não acontece no vácuo, na garrafa térmica existe então uma parede dupla de vidro e entre essas paredes há vácuo ou há ar rarefeito, de modo a impedir a condução, a troca de calor, a saída ou a entrada de calor. Então, aqui nós temos as alternativas, na ordem, os processos de troca de calor utilizados para preencher as lacunas corretamente nós entendemos que era convecção, o primeiro processo, radiação ou irradiação, o segundo processo, e condução, o terceiro processo. Pois bem, seguindo, outro exercício, observando um refrigerador, a geladeira comum da sua casa, um aluno escreveu as seguintes afirmações. Primeira afirmação: a energia na forma de calor que sai dos alimentos chega ao congelador pelo processo de convecção na maior proporção e muito pouco por radiação. Isso é verdadeiro. O que acontece? Quando você coloca um alimento lá, ele vai esquentar o ar, você vai ter ar quente ali, e essa diferença de massa de ar vai sofrer o processo de convecção. O ar quente que está ali na região onde está o alimento sobe por ser menos denso e o ar mais frio na região do congelador desce por ser mais denso. Então, o que acontece ali é um processo de convecção. Então, a primeira proposição colocada pelo aluno é uma proposição correta. 2. O congelador está situado na parte superior para receber o ar aquecido pelo calor dos alimentos. Isso é verdade. Ele tem que ficar na parte superior porque o ar aquecido é menos denso, então a tendência é que ele suba, e o ar frio, mais denso, desce. Então, a segunda proposição também é verdade. Terceira, as camadas que formam as paredes da geladeira são intercaladas por material isolante
para evitar a entrada de calor por condução. Isso também é verdade. Você coloca um material isolante térmico e evita a condução de calor ali entre a geladeira e o meio externo. Então isso é verdade. E por fim, aqui, número 4, nós temos o seguinte: os espaços internos são divididos por grades vazadas que facilitam o movimento por convecção das massas do ar quente e frio, e isso também é verdade. Quando nós temos um alimento quente lá dentro, ou uma diferença de ar quente e ar frio, o ar quente tende a subir e o ar frio tende a descer. Então as grades precisam ser vazadas para facilitar essa movimentação do ar. Então nós definimos que tudo que o aluno escreveu está correto. Então a gente procura essas alternativas. As afirmativas corretas são, letra A, 1, 2, 3 e 4. Tá tudo certo que o aluno propôs. Próxima questão nos diz o seguinte: a garrafa térmica de uma determinada marca foi construída de forma a diminuir as trocas de calor com o ambiente, que podem ocorrer por 3 processos: condução, convecção e radiação. Dentre as suas várias características, podemos citar, então vai colocar 3 características aqui da garrafa térmica. A primeira, a ampola interna dentro da garrafa. Então a ampola interna da garrafa é feita de plástico. Primeira informação. Depois, a ampola possui paredes duplas e entre essas paredes é feito vácuo. E terceira informação, a superfície interna da ampola é espelhada. E aí, seguindo, ele vai dizer: assinale a alternativa que corresponde ao processo que se quer evitar usando as características citadas acima. Então, a primeira característica é que a ampola interna era feita de plástico, que é um material isolante térmico. Esse material isolante tenta impedir a condução de calor, que vem o calor que vem de fora do ambiente vai entrar, ou o calor que vai sair. Então, o primeiro processo a tentar se evitar com a ampola sendo de plástico é a condução, que aparece aqui na letra B, na letra C e na letra D. Então a gente já está aqui entre B, C e D. O segundo processo diz respeito do vácuo que existe entre a camada dupla de plástico. E esse vácuo que existe ali vai tentar impedir a condução e a convecção, que são processos que só acontecem em meio material. Então, o segundo processo tenta impedir condução e convecção porque é vácuo. Então nós temos condução e convecção aqui. E o terceiro, o fato da face interna ser espelhada, é para manter as ondas de calor ali refletidas dentro do recipiente. Então o terceiro processo tenta impedir a radiação. Então a gente tem letra D, o plástico, material isolante, tenta impedir a condução. O fato de existir vácuo entre as paredes da dupla camada de plástico que compõe a garrafa impede a condução e a convecção. E a face espelhada tenta impedir a perca de calor aí por radiação ou irradiação. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, não perde tempo. Clica no sininho para ser notificado sempre que uma nova aula for postada. Em caso de dúvida, você pode clicar nos links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Até a próxima e bons estudos!